pessoal, continuando aqui então, já fizemos a programação do cadastro, certo? Agora, a programação do login. Só tem um botão, né? Ele vai digitar o usuário dele, ele vai digitar a senha dele e depois vai clicar em entrar. Então, a gente vai começar pelo botãozinho aqui. Quando o botão entrar for clicado, o que eu quero que aconteça? Eu vou usar de novo esse meu conector aqui do se, então, se não, né? Se uma condição for satisfeita, então você vai fazer um negócio e daí tem o se não, né? Se ele digitar certinho, então faça o login, se não, fala, mano, tem que digitar o negócio correto aí, pô. Certo? E vão ser dois também, né? Porque ele vai comparar primeiro, né? O cadastro, se ele digitou o cadastro certinho, se ele digitou a senha certinho. Por isso que a gente tem que ter esse dois, se então, se não. Né? Se der bom, faça o que eu quero que faça, se não, faça outra coisa. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai comparar o que a pessoa digitou com o que está no nosso TinyDB aqui, né? Foi cadastrado antes. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai usar aqui, deixa eu só lembrar, no comparar textos, deixa eu lembrar onde estava, lógica, não, calma aí, não lembro onde estava comparar textos, tenho uma ideia, deixa eu olhar aqui na parte colorida, azulzinha, não é azulzinha não, aqui em cima, tá, é na roxinha, tem que ter uma colinha aqui, procedimentos, não, também não é procedimentos. Vamos encontrar aqui. Comparar. Eu acho que é no TinyDB mesmo. TinyDB também não é. Calma aí. Não, é no vermelho. Onde que eu achei roxo aqui? Ó? É no vermelhinho. Se é comparar textos, eu imagino que tá no textos, né? Faz sentido. Bazinga. Certo? Eureka. Então a gente vai comparar textos. E aqui você tem menor, igual, diferente, maior. Eu vou usar o igual. Se o que o cara digitou for igual ao que está no meu banco de dados, beleza, deu bom. Estou fazendo sinal de joia aqui, mas vocês não estão vendo. Deu bom, certo? Então o que eu vou comparar? Eu vou comparar o que ele digitou no cadastro? Não, porque ele é diferente. O cadastro numa tela, login em outra. Então eu vou colocar aqui o que ele digitou na caixa de texto do login, na tabela do login aqui, ó. Então eu vou colocar aqui usuário login, vou mudar aqui para texto, ou pego o texto lá, né? O que o cara digitou em usuário login, eu vou dizer que tem que ser igual ao que está no meu banco de dados. Então, se é no banco de dados, eu vou clicar aqui em banco de dados, em obter valor. Né? Aqui em cima foi para armazenar o que ele digitava, agora vai ser para obter o que ele tinha digitado, certo? Esse valor, se o rótulo não existir, vai ser vazio mesmo. E primeiro eu vou comparar o usuário. Ó. Lembra que eu salvei aqui, ó, o rótulo de quando ele salvar no banco de dados é usuário, então é esse rótulo que eu vou usar, certo? Esse rótulo aqui. Aqui, por exemplo, estava lá usuário cadastro, né, na caixa de texto, e aqui está o usuário login. Só que ambas estão usando o rótulo do TinyDB usuário. Então aqui vai ficar em usuário. Então eu vou comparar o que ele digitou no usuário, em forma de texto, é igual ao que está cadastrado no meu banco de dados? Se for, a gente vai fazer uma outra checagem com o se não, certo? Usando a senha. Então a gente vai duplicar isso aqui, não vou perder tempo achando de novo. Só que aí não vai ser mais usuário e texto, aí vai ser da senha. Cadê a caixa de senha aqui? A senha do login de texto. Aqui, ó. Sorte que dá para mudar aqui, porque quase nunca eu acho de primeira. O que ele digitar na caixa de texto da senha tem que ser igual ao que ele salvou no rótulo senha, né? Ó, usuário e senha no banco de dados, usuário e senha no banco de dados, certo? Belezinha? Tá? Beleza. Se isso acontecer, o que eu vou pedir para ele fazer, né? Se ele fugiu aqui. Se ele digitar tudo certinho e fizer o login, o que eu quero que aconteça? Eu quero que abra a página que tem lá as cidades para ele escolher, certo? Então eu vou vir aqui no controle. O tempo vocês pegam muito jeito, ainda estou pegando. Ó, se
der bom, né? Se fizer um match aqui, se o que ele digitar for o que ele tinha cadastrado, eu quero que abra uma outra tela. E eu coloquei aqui cidades para ele começar a escolher qual receita ele quer abrir. Se não, ó, se tiver certo o usuário, então se tiver certo o texto, aí ele abre uma tela. Se não, o que vai acontecer? Lembra? Eu vou chamar o notificador e vai mostrar um alerta. Qual alerta? Esse sinão aqui, ele está ligado à senha. Então, eu vou escrever aqui senha errada, mano. Certo? E ali no outro não pode ficar nenhum sem nada, né? Então aqui no outro, esse outro senão, vamos seguir onde ele desemboca aqui. Ele está comparando o usuário. Então, vou colocar usuário errado, mano. Certo? Beleza? E aí, se ele digitar certinho, ele vai para a parte lá das cidades, certo? Ó, só para mostrar, para ver se vai ficar bonitinho aqui ou não, eu vou fazer a tela das cidades aqui só para mostrar que a hora que ele entrar, deu tudo certo, certo? Então aqui eu vou colocar, aqui vamos em designer, eu vou colocar aqui bem rapidinho, legenda, cidades, a pessoa pode escrever do jeito que ela achar bonitinho, vou colocar aqui, mandar uma fonte 30 aqui, cara. Aqui, ó, vou vir aqui em cidades e eu posso mudar o alinhamento aqui, centro, certo? E aí eu vou colocar a largura preencher principal, tá? Preencher principal, o meu texto eu quero que ele fique no centro, eu vou botar uma cor de fundo aqui bem, peraí, aqui laranja, vai. Laranja, então eu vou colocar duas cidades, vai. A primeira cidade, vou colocar 3 botões, porque esse botão aqui, o último, eu vou falar para ele voltar, né, uma tela na principal lá. Esse segundo botão, eu vou colocar aqui Paraibuna, que a gente vai falar de receitas de Paraibuna. Depois vocês ajustam os botões para ficar do mesmo tamanho, né? E São José dos Fields aqui, ó. São José dos Campos. 3 botõezinhos, aí vocês podem colocar um monte de coisa, tá? Então, beleza, cheguei aqui, aí eu vou colocar, bom, não vou programar nada agora, eu vou deixar aqui. Aí eu vou voltar aqui na tela de login e cadastro. Quando ele fizer o login, ele vai entrar na tela das cidades. Beleza. Então vamos pegar aqui e vamos ver. Deixa eu só mudar aqui que eu quero que ele fique na screen 1. Ah, não, podia ter colocado direto no login, né? Vou colocar login e cadastro aqui, porque ele demora para entrar. Vamos ver aqui. Tenhamos, pois, paciência, porque o negócio é devagar. Eu gosto de fazer no meu celular e eu vou acompanhando, né? Mas para gravar na tela eu preciso colocar aqui no emulador. Jesus. Meu Deus. Não tomou café da manhã. Tá entrando, tá entrando. Aqui, beleza. Então, login, não vou fazer login, vou fazer um cadastro, certo? Meu cadastro, vou colocar lá meu sobrenome. Diogo, minha senha. A gente já viu que se eu não digitar, ele manda a mensagem. Cadastrei. Ele já volta aqui pro login, né? Então, eu vou cadastrar. Se eu não colocar nada, o que ele vai fazer? Usuário errado, mano, né? Que ele tem que olhar primeiro o usuário. Eu posso digitar no teclado, né? Não digitei a senha? Senha errada, mano. Ou você pode colocar digite uma senha, né? Diogo. Ah, vocês viram minha senha. Não conta pra ninguém, não. Então, se eu entrar e der certo, o que vai acontecer? Ele vai abrir a tela da cidade, né? E, eu podia ter colocado o seguinte, né? Eu podia ter colocado mostrar alerta aqui embaixo, ó, antes de abrir outra tela, para ele escrever. Eu vou colocar. Não sei se vai abrir, mas aqui, ó, antes de abrir outra tela, aqui, ó. Deu certo, mano. Vamos ver se vai dar aqui. Coloquei o Diogo, entrei, deu certo, mano. Ele vai abrir a outra tela. Não vai abrir, não? Oxi. Não vai abrir a tela. Ou ele tá demorando? Bom, deixa eu tirar esse último aqui só pra... Ah, não, ele abriu sim. Tava certo. Ele abriu. Só tava demorando mesmo. Beleza? Cliquei, fiz o login e ele entra aqui na parte das cidades, ó. Deixa eu voltar e consertar aqui então. Dá certo, viu? Deu certo, ele mostra o aviso e
pula lá para a parte das cidades. Deixa eu só ver se não está muito comprido esse. Não, 10 minutos. Vamos agora para a parte então das cidades, né? A gente já fez aqui. Eu não... Aqui, ó. Deixa eu mudar o nome dos botõezinhos aqui. O primeiro botão aqui então é Paraibuna. São José dos Campos. Eu vou abreviar aqui SJC. Botãozinho do voltar. Nomear. Voltar. Eu vou fazer ele voltar para a tela de login. Então aqui é coisa rápida, né? Eu tenho as minhas outras páginas aqui. Se eu clicar no botão voltar, o que vai acontecer? Eu quero que ele abra a tela anterior, que é a de login e cadastro. Se ele clicar, dá para duplicar, tá vendo? Eu só vou mudar o nome do botão. Paraibuna, ele vai abrir a tela Paraibuna. Se duplico, se ele clicar no botão São José, ele vai abrir a tela de São José. Certo? Belezinha. Eu vou fazer só de Paraibuna aqui, vai. Para não tomar muito tempo de vocês. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui, ó. Aqui. Eu vou colocar então. Eu vou usar São José de exemplo, porque até a imagem de Paraibuna ficou aqui embaixo. Eu vou colocar o nome da minha cidade, a minha lista suspensa, o botãozinho de voltar para voltar na tela das cidades e uma imagem aqui, certo? Ok, deixa eu tomar uma água. E aí, é só isso. Eu tenho que ter colocado as minhas imagens, e aí eu vou mostrar para vocês como é que funciona esse passo aqui. Então aqui eu vou colocar a legenda, né? Deixa eu lembrar se eu coloquei um... Não, se eu coloquei um negocinho de arranjo horizontal só aqui, ó. Então aqui eu vou colocar Paraibuna, bonitinho. Eu gosto de deixar tudo centralizado, coisa de quem tem toque. Largura, preencher principal. Se quiser colocar uma imagem aqui ao invés de texto, né, dá também. Fonte de negrito. Cor de fundo. Nossa, mãe, doeu os olhos. Nossa, ficou pior ainda. Vou colocar um, acho que esse laranja combina. Aí eu vou fazer o seguinte, aí aqui eu fiz assim, eu coloquei um arranjo de organização horizontal para colocar a lista e o botão voltar, mas aí a imaginação de vocês é que manda. Organização horizontal, largura preencher principal, certo? E aí eu vou colocar esse bichinho aqui, ó, lista suspensa. Tem a descrição dele aqui, opção 1, opção 2, opção 3. Então eu vou colocar ele aqui, certo? Na minha organização horizontal eu vou deixar alinhado no centro e vou colocar um botãozinho aqui, nesse botãozinho. Eu vou chamar ele de voltar. Eu só vou ter uma lista, então não vou nem mudar aqui o nome dela. Aqui eu vou colocar o botãozinho de voltar. E aí, para não ficar feio, eu vou colocar essa lista aqui, ó. A largura dela, acho que no outro exemplo eu tinha colocado 70%. Ó. Vou colocar 76%. Aí vocês veem aqui que fica mais bonitinho, menos bonitinho, certo? Tá, beleza. Vou colocar aqui. As receitas de Paraibuna, eu lembro que aí eu vou colocar ela aqui, ó, cadeia de elementos, a mensagem, né, eu vou escrever aqui, receita, que é o que vai ficar aparecendo, aqui eu não coloquei nenhum print, mas vai ficar aparecendo quando você clicar, uma mensagem diferente e os outros negocinhos para vocês clicarem. Então as receitas eu vou separar por vírgula, então a primeira opção vai ser afogado, vírgula, espacinho, a segunda vai ser bananinha, a terceira vai ser qual que era? Pamonha e pastel. Vai ser pamonha e o outro é pastel de farinha de milho. Pronto, eu tenho uma, duas, três, quatro opções, certo? Beleza. Aí o que vai fazer? O que eu vou fazer? Eu vou colocar uma imagem aqui, ó, e essa imagem eu vou colocar preencher principal na altura, preencher principal na largura, certo? Ah, só uma coisinha antes aqui, ó. Eu gosto, é que aqui vai ficar um negocinho, não tem nada aqui, né? Mas é bom sempre deixar, aqui ó, clica na primeira tela, deixar como rolável, certo? No caso, acho que essa aqui nem tem muita, eu clico aqui na primeira tela, login cadastro, deixar como rolável, mas acho que nem vai aparecer muita coisa, cidades também não tem nada, mas aqui, por exemplo, ó,
Eu vim aqui na primeira tela e vou deixar como rolável, porque eu vou colocar uma imagem, por exemplo, e aí pode ser que fique comprida, fique informação para baixo, eu só vou rolando ela aqui, certo? Então aqui eu vou deixar preencher principal, e eu vou fazer com que ela comece com a imagem da minha cidade querida, Paraibuna, certo? Aqui fica, tá bem desproporcional, mas depois a gente vai ver como é que fica no emulador, certo? E agora a gente vai programar essa belezinha aqui da lista suspensa, certo? Minhas anotações aqui. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos lá. Eu vou começar pelo mais simples, né, que é o botão voltar. Quando o botão voltar for clicado, chance é para voltar na guia de cidades, certo? Beleza. Agora a lista suspensa. Eu vou clicar aqui em lista suspensa lá em cima, só tem uma opçãozinha aqui. Quando a lista suspensa, depois de selecionar, eu vou clicar na listinha, vou apertar um dos botõezinhos. O que, que eu quero que aconteça? Aí eu vou pegar esse controle aqui do C, parece confuso no começo, ó, do C então, se não C então, se não, eu só vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar esse senão e aqui vão ficar, você está vendo, ó, se então, se então. Eu coloquei 4 imagens. Então, se eu clicar aqui nessa engrenagemzinha, ó, eu posso adicionar se não se aqui, ó. Eu preciso de 4 duplas, né? Se eu selecionar uma receita, então mude a imagem. Se não, se eu selecionar outra receita, muda a imagem, uma receita, uma imagem, uma receita, uma imagem. Certo? É isso aqui que eu vou fazer. E aí, eu vou fazer o seguinte, deixa eu lembrar da cor aqui, ó, a cor azulzinha. A azulzinha é de matemática. Eu vou usar essa funçãozinha aqui, ó, certo? E aí, eu vou obter, como que eu fazia? Aqui, ó. Eu vou clicar aqui, obter seleção. Então tá aqui, ó. Quando eu obtiver a seleção, e aqui é um texto. Quando eu selecionar, aqui, ó, cada lista, se eu selecionar afogado, ó, eu vou colocar como um texto aqui, ó. Se eu clicar, já vai ficar mais visível para vocês o que significa isso. Se eu clicar na seleçãozinha afogado, o que eu quero que aconteça? Eu quero que, no caso, eu salvei as receitas como imagem, né? Eu quero que mude a imagem aqui de Paraibuna, olha que bonita a Igreja da Matriz, o morro aqui. Eu quero que mude essa imagem. Se eu selecionar afogado, eu quero que mude essa imagem. Então eu vou clicar em imagem, ó, ajustar imagem, tá? Aí aqui eu vou colocar imagem. Para, e aí eu vou colocar o nome da imagem do afogado aqui que eu coloquei, certo? A imagem do afogado é afogado.jpg. Esse ponto .jpg tem que aparecer também, né? Tudo em minúsculo. Se tiver uma letrinha aqui, pode ser que ele dê ruim. Afogado j.jpg, certo? E aí a gente vai fazer isso para todas as outras, ó. Eu vou duplicar aqui. Não, esse aqui tem que ser o azulzinho. Aqui. Eu vou duplicar o azulzinho. Se ao invés... Ficou meio escondido aqui. Ah, não, tinha feito certo, sim. Se ao invés disso eu clicar na receita de bananinha, ó, a seleção for de bananinha. Não tô fazendo propaganda, é o nome do doce mesmo. Tem várias, inclusive, na Paraibuna. Eu tenho que colocar ó, aqui, quiser até copiar e colar, o mesmo nome que aparecer na minha cadeia de elementos da lista suspensa, certo? Aí eu vou fazer o quê? Aí eu vou ajustar para a imagem, ó, bananinha.jpg. Então eu vou só mudar aqui, ó. Bananinha.jpg. Aí a gente vai na outra. Se ao invés disso eu tiver colocado pamunha, pamunha, eu vou escrever do jeito que está lá. Pamunha. Aí o que vai acontecer? Eu vou mudar a minha imagem para pamunha.jpg, né? O que está aqui, ó. Pamunha.jpg, organização, organização, organização. Se ao invés disso, aí o mais comprido aqui, né? Eu coloquei como? Ó, até copiar e colar aqui, ó. Pastel de farinha de milho. Então, aqui, ó, se eu obtiver a seleção pastel de farinha de milho, acho que na imagem está só como pastel, só como pastel. Aí eu vou vir aqui e vou ajustar
a minha imagem, né, para, como diria o Mazzaropi, pastel. Aí, pastel, certo? E é só isso. É só isso que vai acontecer. Eu posso voltar, e aí se eu fosse fazer de São José, né, ia ser a mesma coisa aqui, lembrando que se você pegar todo esse bloco e colocar aqui na mochila, depois você pode entrar aqui, né, ó, e pode copiar aqui outros blocos que vocês já tenham feito. Né, ó, não precisa fazer isso tudo de novo. Aqui. Opa, não era para ter feito isso. Bem, enfim, é um exemplo aqui do que eu acabei de dizer. Né, então, aí, cada uma vai aparecer essas opções, afogado, bananinha, pamonha, pastel, eu já tinha mostrado antes, né? E aí, se eu clicar nelas, vai mudar essa imagem que eu tenho, certo? Ó, vamos lá na parte de cidades, então. E ele desconectou. Pera aí, eu vou só dar uma pausinha aqui para conectar de novo e mostrar para vocês como ficou finalmente, certo? Nos 20 minutos, desculpa o tempo aí. Aí a gente voltou aqui. Se acontecer de não conectar, o que vocês fazem? Ó? Você vem aqui em Stop aí do Starter, Hard Reset, fecha ele. Vem aqui em Conectar, reiniciar conexões. E aí atualiza aqui o Chrome e abre de novo o programa, certo? Demora um pouquinho, mas tudo bem. Vamos lá, cidades. Voltar. A gente viu aqui que volta. Voltou aqui, mas não voltou aqui. Ele vai voltar. Nossa, ele tá demorando bastante aqui. Por isso que é bom fazer com o celular, né? Você já coloca o QR Code dele ali e vrau. Meu Deus. Acho que a tela login cadastro é mais pesadinha. Vamos colocar cidades aqui, que eu acho que deve estar mais leve. É bom acontecer isso para vocês verem que ao vivo tem dessas coisas. Aqui, clicar. O legal é que tudo que você vai fazendo ele vai abrindo os blocos aqui. Paraibuna. O emulador tá vindo de jegue. Aqui. Ah, tá vendo? Aqui aparece a cidade, dá pra vocês colocarem outras coisas. Tá. Dá para colocar outros elementos aqui na tela, né? E quando ele escolher uma receita, você coloca que ele quer que fique invisível esses outros elementos. Aí a imaginação é o limite, certo? Essas são as ferramentas básicas aí. A partir dela dá para vocês fazerem muita coisa. Então, o que eu fiz aqui, ó? Aquela mensagem que aparece aqui, tá escrito aqui, receita. É o que vai aparecer aqui, ó. Quando você clicar. Certo? O que eu consegui é que assim, sempre vai aparecer uma opção já clicada, tem um monte de coisa diferente, esquisita para mudar isso aqui, mas ele sempre vai ficar. E se você clicar, não vai aparecer ela aqui. O que você tem que fazer? Clicar em outra, por exemplo. Ó. Cliquei em bananinha. Aí aparece aqui, ó. Tá vendo? Ficou rolável, né? Isso aqui eu fiz no Canva, né? Você faz rapidinho. Ou você pode colocar como texto aqui em várias coisas, uma debaixo da outra. Dá para colocar imagens diferentes aqui. Dá até para colocar um negocinho para você ir passando as imagens, né? O bom é não colocar muita imagem pesada, porque tem um limite de 10 megas aqui também. O afogado. Quem nunca comeu, eu recomendo. Lá no Mercadão de Paribuna tem. Afogado. E aí você vem aqui, ó, pamonha. Receitas de pamonha. Pastel de farinha de milho. Ele vai aparecendo aqui, certo? E isso aqui é a nossa lista suspensa. E se eu clicar em voltar, ele volta ali nas cidades para vocês escolherem, certo? É isso, gente. Não tem muito o que falar além disso, né? A gente viu duas maneiras aqui, uma de você colocar usando esse vertical scroll arrangement aqui, de colocar várias coisas uma depois da outra, né? Deixar como invisível e colocar os botões aqui em cima e conforme você vai clicando ele vai mudando, né? Ele vai ficando visível, né? Cliquei em login, só o login fica visível. Cliquei em tabela, só a tabela fica visível. Ou essa parte aqui da lista suspensa, né? Você vai escolher a lista suspensa. Lista suspensa não. Você vai escolher as opções que você vai colocando e atrelando cada uma das opções às imagens ou outra coisa que você queira colocar, certo? Isso aí na verdade, essa tela de cidades daria para ter colocado uma coisa só: login, cadastro em uma tela, a tela com as cidades e aí as cidades com a lista suspensa em uma única tela. Daria para fazer isso também, economizar bastante
número de tela, certo? Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, é só mandar. Gostei de fazer os vídeos aqui. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal. Esses vídeos aqui eles vão ficar como. Até falei nome de professor aqui, tá? Eles vão ficar como vídeos não listados. Então só vocês que vão ter acesso, vocês passarem os links para os alunos. Mas dá para curtir também, se inscrever no canal, que eu acho que não tem muita coisa. Mas enfim, se tiverem alguma dúvida, me mandem, que eu vou tentar sanar ela da maneira mais rápida possível. Quebrei a cabeça aqui, mas agora já estou com o caminho das pedras. Se tiver dúvidas, me mandem, que daí eu faço esses videozinhos, esses tutoriais aí, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima.